Manifesto para as religiões nominalmente cristãs. Esclarecimento acerca da atual situação religiosa do mundo. Prevendo pelas Escrituras o caos que se abaterá na humanidade. E em auxílio especial a nossos irmãos, que aqui ficarão no sistema religioso. Ao considerar que nossos irmãos de Sardes, Reforma, não concluíram sua obra, mas eram mestres em organização, venho ao menos através desta humilde síntese esclarecer ao meio religioso atual o engano em que se encontra a humanidade. Aproveito a oportunidade para esclarecer o fenômeno social da saída de tantos membros eclesiásticos de suas igrejas e ou religiões. Ponto 1. A hierarquia no seio da igreja não agrada ao cabeça, o Filho do Eterno, pois todos somos irmãos. Mateus capítulo 23, verso 8. Ponto 2. A igreja da primeira era, profeticamente, Éfeso, foi a igreja dos apóstolos. E enquanto eles estiveram aqui, não permitiram que tal hierarquia se estabelecesse. Ponto 3. Em Atos capítulo 15, importante reunião do início da igreja, os discípulos, apóstolos e anciãos solucionavam a questão tratando o assunto como iguais. O que prevalecia não era a palavra de um apóstolo sobre a de um ancião, ou vice-versa, mas o que parecia bem aos olhos de toda a igreja. Atos capítulo 15, verso 22. Ponto 4. Na suprastada reunião e em toda a igreja em Atos, os homens santos chamavam-se apenas pelo seu nome, não invocando títulos de suas funções, pois sabiam que tal costume era contrário aos ensinamentos do Filho do Eterno. Ponto 5. Os próprios anjos, seres ministradores do Eterno, não invocam e não invocavam títulos sobre os homens. Atos capítulo 10, verso 5. E Apocalipse capítulo 19, verso 10. Ponto 6. A obra dos Nicolaitas, que queria adentrar na igreja da primeira era, Éfeso, também era um clero que estava querendo ser formado para se sobrepor aos irmãos comuns. Entendei a etimologia da palavra Nicolaitas. Nico, do grego, conquistar. Laitas, o povo leigo. Conquistar, subjugar o povo leigo. Ponto 7. Tal ensino hierárquico, combatido e detestado pelo Filho do Eterno e pelos apóstolos, não adentrou na era apostólica da igreja. Ponto 8. Na segunda era da igreja, do latim isto é, na segunda era da igreja, profeticamente Esmirna, tal ensino começou a adentrar na igreja quando os irmãos começaram a fazer uma distinção entre o termo ancião, que significa do grego presbítero, e o termo bispo, que do grego significa supervisor. Para Paulo e Lucas, tratava-se da mesma função. Os dois eram a mesma coisa. Atos capítulo 20, verso 17 e 28. Efésios capítulo 4 e verso 11. Ponto 9. A igreja abandonou o sistema apostólico de deixar um grupo de anciãos sobre a igreja. Atos 14, 23, 20, 17 e Tito 1, 5. Passando a deixar sobre cada igreja apenas um homem. 10. A hierarquia consolidou-se na terceira era da igreja, Pérgamo, a partir de Constantino, o qual tornou mais nítida a distinção clero-leigos. Apocalipse capítulo 2, versos 15 e 16. Ponto 11. A aliança da igreja com o Império Romano, juntamente com o clero formado, proporcionaram um caminho aberto para a exploração do povo, a doutrina de Balaão, que trabalhou contra o povo do Eterno
por causa de um salário. Balaão do hebraico significa devorador, devorador do povo. Ponto 12. Cobram dízimos em espécies de não-judeus e não destinam valor substancial aos órfãos, viúvas e estrangeiros. Deuteronômio, capítulo 14, versos 28 e 29. O dízimo instituído por Moisés no ponto 13 não era e nem podia ser praticado em dinheiro. Deuteronômio, capítulo 14, versos 22 ao 29. 14. Era para usufruto dos próprios dizimistas. Deuteronômio 14, 23, 26 e 27. Também o capítulo 18, verso 4. Porém, sem desamparar os levitas que estavam junto aos dizimistas. Ponto 15. Ireneu, um dos mensageiros da igreja. Orígenes, Justino Marte, Tertuliano, Cipriano, Crisóstomo e outros do século 2 ao 5, que compõem a história da igreja, nos falam somente de contribuições voluntárias na comunhão dos santos. Somente no século 6, a igreja romana, no sínodo de Meiko, no ano de 582, é que o dízimo começou a ser ensinado como algo obrigatório e de forma generalizada. 16. Com o clero, Nicolaitas, devido ao poder político do Império Romano, o caminho ficou aberto para todo tipo de heresia. 17. A igreja guardou o nome do Filho do Eterno até a sua terceira era, e é Pérgamo, cerca de 300 a 480 depois do Mashiach, depois do enviado do Pai. E está escrito: retens o meu nome, porque a igreja guardou o nome do Filho do Mashiach até esta era. Ponto 18. Entretanto, com a romanização da igreja, trataram também de instituir o idioma usado por Roma, o latim, como língua oficial de toda a igreja. As cerimônias litúrgicas passaram todas a serem feitas na língua romana. A igreja, ponto 20, a igreja romana incorreu no erro elementar de traduzir o nome do Filho do Eterno para o latim. Traduziram para Iesus. Ponto de número 21. Não por mera coincidência, o animal preferido pelos romanos e até hoje para os italianos para fazer um sacrifício era o porco. No latim, sus de Jesus significa porco. E isto é, mais sus, porco. Isto é, um porco. Ponto de número 22. Sabes que é prática elementar nas civilizações antigas atribuir o nome a alguém como um significado característico e ou religioso. Ponto 23. O nome do Filho do Eterno deve conter o nome do Pai. Ponto 24. O nome do Pai, e é do hebraico, Yod, Re, Vav, Re, o qual aparece 6.828 vezes nos originais hebraicos, transliterado para YHWH, pronunciado por Yahweh, foi substituído por Roma pela palavra Senhor. Senhor não é nome, mas é um pronome. As civilizações deveriam evoluir em linguística, mas com tal atribuição, houve uma regressão ao retirarem o nome do Criador, o qual se apresentou a Moisés, substituído por uma estrutura linguística, que nem ao menos é um nome. Ponto de número 27. O Eterno expressou ao profeta judeu que esse é o nome pelo qual deveria ser lembrado de geração em geração. Êxodo 3,15. E é Yod, Re, Vav, Re, forma contraída do verbo ser hebreu. 28. É sabido entre os cristãos que Roma é a cidade assentada sobre os 7 montes. Tal é a grande prostituta descrita no livro de Apocalipse, capítulos 17 e 18. Ponto 29. Roma não teria autoridade, portanto, para atribuir nomes ao Criador e ao seu Filho. 30. O nome do Filho atribuído por Roma, portanto, é uma blasfêmia. Ponto de número 31. Entende-se agora, próximo ao fim dos dias. Ezequiel 38:16, Guerra de Gog, entendei. Porque a grande prostituta está assentada em uma besta, cheia de nomes de blasfêmias. 32. Entende-se, portanto, hoje, porque Roma teria lançado por terra a verdade, e é o nome do Filho do Eterno, e teria tido sucesso. Daniel, capítulo 8, verso 12. 33. E
porque teria embebedado todas as nações com o vinho da sua prostituição. Ponto de número 34. E porque de alguma forma, próximo ao fim dos dias, o povo do Eterno estaria dentro do sistema católico babilônico, como está escrito: sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. 35. E que, portanto, este nome, Jesus, não é uma herança dos apóstolos, mas mais uma das blasfêmias da grande prostituta. O termo correto para o Filho do Eterno é Yod-He-Vav-Shin-Ei, transliterado para YHWXA, e é salvação de Yahweh, pronunciado pelos judeus e também agora por nós, por Yahusha. 36. É sabido entre os estudiosos das Escrituras que o Eterno revelaria seu nome próximo ao dia da sua ira, e é a última semana de Daniel. 37. E que, segundo o profeta Joel, quem invocasse o seu nome seria salvo. 38. O termo colocado no lugar do nome do Eterno, Senhor, traduz-se em hebraico para Baal. 39. Entende-se agora porque o Eterno limparia os nomes de Baal da boca de seu povo. Oséias capítulo 2, verso 17. 40. Depreende-se agora porque o profeta Isaías afirma em profecia que o nome do Eterno é blasfemado todo dia. Isaías capítulo 52, versículo 5. E que seu povo iria saber o seu nome. Isaías capítulo 52, verso 6. A Igreja Católica profanou as Escrituras ao inserir dentro dela os nomes de ídolos e blasfêmias. Senhor do hebraico é Baal, Jesus, de onde vem Jesus, significa esteporo, Adonai, vindo do ídolo Adonis, Deus em associação a Zeus, romanizaram a Bíblia. 43. Entende-se agora, porque a prostituta em Apocalipse 17 tem um cálice de ouro na sua mão, que é a Escritura, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. 44. Agora entende-se porque Jeremias profetizou que havia um plano para ser retirado o nome do Filho do Eterno. Vide Jeremias 11:19. E que em tal verso o profeta afirma em profecia que o Messias era como um manso cordeiro, em contraposição ao porco apresentado por Roma. 45. O nome do Filho do Eterno foi retido até a era de Pérgamo, com o irmão Martinho Toures, um dos mensageiros da igreja, sendo voltado a ser invocado de forma mais abrangente apenas na era de Filadélfia, e é hoje. Apocalipse 2:13, 3:8. 46. A igreja romana retirou a pronúncia do nome do Criador dos nomes dos profetas e dos apóstolos. Como exemplo temos aqui Ishaial, que traduziram erroneamente para Isaías, Irmial, que traduziram erroneamente para Jeremias, Daniel, que traduziram erroneamente para Daniel, Matitial, que traduziram erroneamente para Mateus, em associação ao ídolo Zeus e tantos outros. Ponto 47. Sabe-se que o termo El é um termo cananeu para o título hoje conhecido como Deus, e que em Canaã havia adoração a uma trindade formada por El, sua esposa Xerá e o seu filho Baal, e que tal religião veio da Babilônia a partir da trindade Nimrod, Semíramis e Tamuz, e que tal trindade se difundiu pelas principais culturas da terra. 49. Sabe-se que os judeus permaneceram firmes, sabendo haver apenas um Criador. Veja na Shemá de Moisés. 50. Sabe-se que o batismo praticado pela maioria das religiões nominalmente cristãs não é o mesmo dos primeiros séculos da história da igreja. É lamentável. 51. É também sabido que os apóstolos batizavam apenas no nome do Filho do Eterno. Atos capítulo 2, verso 38 e 19. Atos capítulo 19, verso 5. E Romanos capítulo 6, verso 3. Quanto mais outras passagens. 52. E que o batismo deve ser feito no nome de quem morreu por nós. 53. E que o batismo trinitário, baseado em Mateus 28, 19, trata-se de mero acréscimo documentado. Vide no rodapé da Bíblia de Jerusalém. 54. Sabe-se que o termo Bíblia não aparece no conteúdo bíblico. Tal foi compilada pela Igreja Romana. 55. Os textos apresentados pela Igreja Romana possuem diversos acréscimos documentados,
bem como diversas adulterações e erros, vide a Confissão de Jerônimo e documentos arqueológicos históricos. 56. A Igreja Romana não foi dada autoridade pelo Criador e nem pelo seu Filho para dizer o que é Escritura. 57. Sabe-se que a Trindade é a doutrina central do catolicismo e que é chamada de mistério central da fé. Mistério central da fé no catolicismo romano. 58. E que na testa da prostituta, em Apocalipse 17, está escrita a palavra mistério. 59. E que tal ensinamento nunca foi adotado por Moisés, os profetas, os apóstolos e a igreja primitiva, pois sempre foi ensinado pelo povo de Yahweh, o Eu Sou, que ele é único e não há outro além dele. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Isaías, capítulo 43, verso 1. 44, 6. 45, 5 e 6. Tiago 2, 19. Judas 25. Todas as escrituras. 60. Havendo, portanto, um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, e acha homem, para nós, contudo, de 1 Timóteo 2,5, para nós, contudo, ao único Criador, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Rei, e acha, por intermédio de quem tudo o que veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 6 de sua primeira carta. 61. O próprio Filho do Eterno afirma haver um só Criador. Mateus 12, 23. 62. Se fossem três, Moisés, Paulo e o próprio Machia, teriam dito haver três, e ou três em um, o que não acontece. 63. É sabido que os versos que falam da Trindade são acrescentados pela Igreja Romana. 1 João, capítulo 5, verso 7. Mateus 28, 19. 64. Sabe-se que a doutrina da Trindade adentrou a Igreja no ano 381, através do Papa Damásio, no concílio da Igreja Romana. 65. O profeta Miqueias afirma a origem do Filho desde tempos imemoriais. 66. Tal ensino é corroborado por Paulo em sua epístola aos Colossenses e ao seu filho Timóteo, seu filho na fé. Colossenses 1,15 e 1 Timóteo 2,5. 67. Sabe-se que todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. Colossenses 1,16. E que ele foi o princípio da criação do Pai. Apocalipse 3,14. E que esteve presente na criação do mundo com o Pai, como o seu arquiteto. Provérbios capítulo 8, versículo de número 30. 68. O Filho afirma a igreja de Laodiceia ter sido criado. Apocalipse 3,14. 69. Tal é a posição dos judeus convertidos ao Filho do Eterno, Shema de Moisés, os quais boa parte acusam nós, os gentios, que creram no Filho, de distorção das Escrituras, paganismo e idolatria. 70. A distorção romana de que há mais dois deuses, somado a Yahweh, para ser formada uma trindade em um só, provém de Babel e tem sido uma confusão no meio do povo do Eterno. A própria Babel significa confusão, e a palavra mistério, na testa da prostituta, no entendimento dela, da grande prostituta, é traduzido no meio católico pelo mistério da Santíssima Trindade. 71. A doutrina da eternidade do Filho só foi adotada pela Igreja Romana no Concílio de Nicéia, cerca do ano 325, dirigido por Constantino, imperador de Roma. 72. Roma não teria autoridade para afirmar haver outro Deus, além de Yahweh. A autoridade de Roma não procede do Eterno, mas é diabólica. 73. Os que divergiram de tal doutrina de Roma foram perseguidos e mortos. Sabe-se que Roma está manchado com o sangue dos santos e das testemunhas de Autun, e que os termos em Isaías capítulo 9, verso 6, que geralmente eram atribuídos a reis. 76. E que a Igreja Romana traduziu erroneamente o termo Pai para sempre em Isaías 9,6, substituindo para Pai da eternidade. 77. E que o Filho afirmou que somente ao Eterno adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Lucas capítulo 4, verso 8, e Mateus capítulo 4, verso 10. E que a Igreja Romana não teria autoridade
para dizer haver outro terceiro Deus no concílio chefiado pelo Papa Damaso no ano 381. 79. E que, de acordo com os judeus que receberam a Escritura do próprio Eterno, o Espírito do Eterno trata-se da extensão do próprio Criador e não outro Deus. 80. Roma buscava introduzir a adoração do triângulo, criada pela Babilônia e difundida pelas culturas da terra. Tal ensino não provém da figueira que é Israel, mas da grande prostituta que adotou o sistema babilônico. 81. Entende-se, portanto, haver um só Criador e o seu Filho, por intermédio do qual foram feitas todas as coisas, o qual possui uma origem no Pai. 82. E a sua origem é desde tempos imemoriáveis, escreveu Miqueias. 83. O princípio da criação de algo, Apocalipse 3,14. 84. O Filho possui sua origem no Pai. 85. O Pai não possui origem, ele é a origem de todas as coisas. 86. Sabes que a única suposta escritura que vai contra o ensino dos apóstolos e de Moisés é o chamado Evangelho de João. É sabido entre os estudiosos que tal evangelho não é de autoria de João. 87. É notório entre linguistas e historiadores de que ele foi elaborado por diversos autores e em diferentes épocas. 88. E que o mesmo está repleto de erros e contradições, como a hora da crucificação, as testemunhas da ressurreição, a apresentação dos discípulos ao Filho do Eterno, os anos de pregação do Machia e muitos mais. 89. E que foi muito usado por gnósticos e hereges nos primeiros séculos de nossa era. 90. E que o mesmo não era aceito por grande parte da igreja em seus primeiros séculos, sendo depois introduzida pela igreja romana. 91. E que o mesmo vai contra o Evangelho de Lucas, escrito por Paulo e Lucas no castelo de Cesareia, quando da prisão do apóstolo, e que foi atestado pelo apóstolo Paulo como escritura. O Evangelho de Lucas foi atestado como escritura, e o Evangelho de João bate contra o Evangelho de Lucas. Paulo afirma que todo evangelho apresentado, diferente do por ele anunciado, não seja aceito, mas maldito. 93. E que, portanto, não podemos basear a doutrina da igreja em um evangelho historicamente duvidoso e de origem não apostólica, totalmente contrário às doutrinas de Moisés e dos profetas. 94. Sabe-se que os judeus que creram no Salvador, denominados judeus messiânicos, não receberam tal evangelho e que acusam Roma de distorcer as escrituras e profaná-las com idolatria e paganismo. 95. Conclui-se, portanto, o entendimento de porque o diabo é o pai da mentira e porque ele engana todo mundo em Apocalipse 12:6 e porque a própria igreja estaria dentro do sistema babilônico, próximo ao fim dos dias. Apocalipse 18:4. 96. Sabe-se que o dia da ira do Eterno se aproxima e que aqueles que se purificarem experimentarão um grande livramento. Apocalipse 3:10, 14:1-5, Isaías 26:20. 97. Ora, o Eterno não abandonou o seu povo, apesar dos enganos de Satanás. Oséias 2:17. A romanização da igreja a profanou, mas não a destruiu. Daniel 8:11. E para o Eterno, o mais importante é a intenção do coração. 1 Samuel 16:7. 98. E que, portanto, o Eterno nunca abandonou aqueles que com o coração sincero o invocam. Salmo 145, verso 18. Mesmo pronunciando ignorantemente os nomes de blasfêmia. Oséias capítulo 2, verso 17. E que o Eterno não leva em consideração os tempos de ignorância, Atos 17:30, ponto 100 e final, e que notifica agora a que todos os homens se arrependam. Nestas palavras, Igor Câmara Lima, Crateús, 29 de janeiro de 2020.